Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Cineclube Virtual da DUF. Hoje a gente teve a oportunidade de assistir esse documentário tão lindo, né? Esse filme de dança, feito pela cineasta Carmen Luz, que está aqui para conversar conosco. Cineasta, artista visual, coreógrafa, professora, uma mulher que tem muitos talentos que confluem nesse filme que a gente acabou de assistir, que vai ser o objeto principal da nossa conversa, mas não só. Certamente, a parte do filme a gente vai falar de vários outros assuntos aqui. Essa iniciativa de Cineclube Virtual acontece todos os domingos, é uma iniciativa da ADUF para a gente ficar em contato durante o isolamento social, entendendo que a gente precisa discutir os grandes temas da conjuntura, como a gente faz nas quintas-feiras às 16 horas, mas a gente também precisa de arte e cultura para sobreviver a esses tempos tão terríveis e mesmo normalmente. Então, agradeço muito a Carmen por ter disponibilizado o filme dela para a gente assistir, e por ter conseguido encontrar espaço para a gente com essa vida tão atribulada de pandemia, essa mudança do trabalho para um trabalho online, os cuidados que a pandemia também exige conosco e com as outras pessoas. Então, só tenho a agradecer, Carmen, pela tua disponibilidade, generosidade, e queria começar te pedindo para falar do filme, né? Eu sei um pouco a partir dos materiais que tu me passou, como que ele surge, né? Quais foram as tuas motivações, que ele tem uma ligação muito forte com a tua própria trajetória mesmo de vida. Mas eu te pedi para contar isso um pouquinho para quem está nos assistindo. Então, bom, boa tarde para todo mundo. Agradecer o seu convite, agradecer a quem está aí do outro lado que eu não estou vendo, mas que está aí. Então, agradecer de vocês, a gente poder conversar, estabelecer, né, aquilo que em algum momento ouvi de Ailton Krenak chamar de essa comunidade provisória, né? Essa comunidade que se estabelece entre nós, né? Uma comunidade de afetos enquanto estamos falando. Eu vi isso há algum tempo do Krenak, mas é um saber muito comum em diversas ancestralidades que sabe de si. Então, agradecer a todos vocês e agradecer o convite, o desejo e o olhar sobre o meu filme. Bom, esse filme nasce de uma série de inquietações bastante antigas. Ele vem de uma longa pesquisa, né, feita também durante muitos ciclos, né, da minha vida profissional, como artista da dança, como pesquisadora da dança e como uma artista do audiovisual, né? E ele é uma artista que é muito interessada, né, em compartilhar os nossos saberes e de questionar essa terrível violência imposta pelo nosso colonialismo e pela nossa permanente colonialidade, de excluir tudo aquilo que, de fato, lhe constitui como alguma coisa que não é si mesma, né? Aparentemente si mesmo, né? É sempre a ideia do outro que está fora, né? Então, essas inquietações que me levaram durante muitos e muitos anos, né, no mundo da dança, fez com que eu fosse percebendo e querendo compartilhar
com o público, com outras pessoas, boas notícias, né? E as boas notícias trazer, compartilhar as experiências, as várias experiências de pessoas de pele escura, os chamados negros, no mundo da dança. Agora, o start mesmo, eu fiquei muitos anos fazendo essa pesquisa e continuo fazendo, porque tem mais 2 filmes que vêm por aí, também filmes de dança, e nessa investigação ainda do corpo negro da dança, eu pensei realmente numa trilogia, mas o start desse primeiro filme foi uma situação muito mais pessoal ainda que a própria pesquisa, que foi encontrar, por acaso, embora eu acredite muito no acaso e também nos comandos que o acaso nos dá, né, que vem de muitos lugares, ter encontrado um mestre da dança afro-brasileira, e um mestre que me pareceu, naquele instante, que estava já no caminho de fazer a sua passagem para um outro plano que não esse que vivemos aqui agora, reconhecidamente. Eu entendi naquele momento, que o vi à distância, que ele estava doente, que poucas pessoas teriam oportunidade de conhecê-lo. E quem seriam essas poucas pessoas? Aqueles alunos, ex-alunos, ou bailarinos ou coreógrafos com os quais ele trabalhou em alguns momentos de sua vida. Então, e que as outras pessoas ficariam sem, de fato, ter oportunidade de conhecer a história, tê-lo visto dançar, ter tido essa experiência com aquele mestre de dança tão importante, e que eu achava que sua história valeria a pena para a gente minimizar a nossa profunda ignorância e os nossos afastamentos propositais e propositados, né, pelo racismo instituído no Brasil. Então, eu comecei uma saga para entrevistar esse mestre da dança. Bom, os mestres de dança são pessoas... quem não passou por esse... Enfim, quem não passou por esses mestres, eles olham sempre com muita desconfiança, né? Enfim, e eu não tinha sido aluna dele. Então foi uma luta convencê-lo, inclusive de que sua história era uma história que a gente precisava contar. Então consegui fazê-lo, mas realmente com muito custo, essa loucura de documentarista, de ir atrás, de ficar, de seduzir, de ir com toda honestidade, mas dizer, de convencer, e não descansar enquanto não conseguir. Consegui, ele realmente faleceu em torno de 6 meses depois que eu consegui filmá-lo. E a partir daí, quando ele faleceu de fato, eu disse, bom, agora não tem mais retorno, essa pesquisa nunca vai ficar pronta, é melhor eu começar a fazer o filme que eu tanto quero fazer com o que eu tenho, e foi assim que tudo começou. Claro que as minhas questões com documentários são muito afetivas, acho entre aspas, gênero de cinema fundamental, que me move. E foi assim, preocupada com a história do Brasil e com a história da dança no Brasil, com essas preocupações, com essas ativações que me levou ao filme. Acho que em resumo, nem sei se foi tão resumo assim, mas é um pouco isso.
O documentário tem dessas coisas, né? Às vezes, muitas vezes, essas situações fazem com que projetos antigos saiam da gaveta, filmagens se precipitem mesmo antes da gente ter concluindo a pesquisa que a gente acha necessária para começar a filmar, ou ter conseguido os meios necessários para fazer o projeto como a gente gostaria, mas faz parte de ser documentarista ter essa sensibilidade, essa flexibilidade, né, de entender se esse é agora ou nunca, né? Sim. E a partir desse entender agora ou nunca, e das filmagens, como que foi o processo do filme na sua concepção e como ele foi se modificando até o filme que a gente assistiu? Deu tempo de bolar a estrutura do filme como um todo antes de começar a gravar, ou teve que começar a gravar, né, mais apressadamente por conta dessa questão, e aí o conceito foi se solidificando no processo? Como que foi? Como que foram essas diferentes etapas que um documentário normalmente passa, né? Do que a gente idealiza até o que a gente leva para a tela. Eu sou o tipo de documentarista, como muitas e muitos, que desenham o filme, né? Durante a pesquisa, vou encontrando e vou desenhando o filme. E no caso desse filme, não foi muito diferente desse primeiro procedimento, né? Eu, quando decidi, é porque eu acho que a gente tem isso, né? Quando não é uma encomenda, né? Quando é um filme seu, enfim, você vai pesquisando e você vai trabalhando com uma certa idealização, e também por isso é que é perigoso, porque tem que acontecer de fato alguma coisa, porque senão ele não é feito. E no meu caso, eu contei como é que o start aconteceu. Mas durante a pesquisa que eu fui fazendo esses anos todos, eu fui desenhando o filme. Eu queria que fosse um filme de dança, ou seja, eu queria coreografar esse filme, né? Eu queria que ele chegasse naquele que o visse, né? Como de fato uma coreografia, né? Que o público quase que entrasse tanto nele, que fosse, claro, um filme também informacional, mas que ele fosse pego pelo sensorial dele, que ele fosse praticamente entrando no movimento que aqueles artistas propunham, seja com suas palavras, sejam com as palavras do seu corpo, sejam com o corpo de suas palavras. É um filme de corpo, e eu queria que chegasse aí. Então eu fui desenhando. Quando eu vi o Gilberto de Assis, que realmente eu fui atrás dele, que fiquei naquela luta de conseguir, a primeira coisa que eu tinha, primeiro eu tenho que fazer... vocês viram, né? O filme ele é todo misturado, ele tem alguma coisa de videodança, ele tem alguma coisa bastante tradicional, né, das cabeças falantes, ele tem uma possibilidade de invenção, ele tem uma radical postura com os cortes do filme, que são cortes que interferem o tempo inteiro, e a gente vê essas interferências, né? E é como nós, pessoas negras, ou consideradas negras, estigmatizadas negras e se auto-ressignificadas negras, né? Fomos e somos historicamente tratados, né, como alguém que o tempo inteiro tem esse corte, que precisa fazer esse corte, um novo recorte para a sua existência, né? Vocês viram que o filme tem tudo isso. Então,
eu fui descobrindo, evidentemente, né, muitas coisas, como qualquer documentarista, no próprio processo de filmagem. Mas eu confesso a você que a estrutura mesmo, né, a estrutura que pensei, ela foi desenhada e ela foi perseguida. E tudo que eu não consegui nessa estrutura perseguida foi absolutamente bom para o filme, né? E eu trabalhava muito com perguntas, eu acho que eu me perdi um pouco, não sei se você está me perguntando também do processo, mas eu já vou falar um pouco do processo. Eu pensei em algumas perguntas, né, que eu me fazia, e como eu estava como diretora coreógrafa do próprio filme, assumindo, né, que o filme era uma espécie de coreografia, né, eu estabeleci algumas questões para os artistas com quem eu trabalhei, que eu entrevistei, colegas que alguns nem conhecia, mas que eu fui atrás por causa da pesquisa, outros que eu conhecia bastante e que me colocaram em situações assim bastante interessantes de desafio. Esqueci de falar no começo que, claro que eu preparei várias perguntas para Carmen, mas quem tiver perguntas ou algum comentário, queira que ela desenvolva mais algum ponto, é só escrever aqui nos comentários da live que eu passo para nossa convidada. Né? E aí, tu adiantou já algumas questões de processo, né? E eu vou te pedir para falar mais um pouco disso. Eu fiquei muito curiosa para saber o que tu tinha desenhado que não entrou e que, né, mais dessas perguntas. Fiquei muito curiosa como que isso acabou sendo bom para o filme e o que entrou, em que momento isso chega, né? Como que foi? Fala mais pouquinho para a gente como é que foi o processo e depois do processo a circulação do filme. Tá. Vou começar então pela circulação, que é o mais fácil, né? E é mais simples e mais rápido. O filme ele é um filme de 2013, né? É um filme considerado antigo, né? Uh, e ele circulou bastante, bastante porque ele foi em muitas cidades, na verdade, 15 cidades da Alemanha, cidades importantes, num festival itinerante que eles têm. Ele foi exibido 2 vezes nos Estados Unidos, em Nova York, dentro de 2 eventos ligados à universidade. Ele rodou bastante em algumas mostras de cinema aqui no Brasil, e ele não entrou em cartaz. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, mas, por favor, não contem para ninguém. Ele não. A gente tem um probleminha com ele, que é do direito autoral de 2 músicas, que são 2 músicas que estão na trilha original que os meus colegas pagaram ECAD e exibiram nos seus espetáculos deles, mas que eu não tenho o direito autoral dessas músicas, né? Então, são 2 músicas bastante importantes para o filme, e que, porque eu não quis trocar essas músicas, e o direito autoral é muito caro, então isso faz com que eu recue um pouco na comercialização do filme. Então, isso está sendo resolvido longamente. Eu espero que até o fim do ano, mais tardar, ano que vem, a gente consiga resolver. Então, essa questão da circulação do filme, ele é muito exibido em eventos privados de discussão e em mostras, e continua sendo.
e a gente conversa muito sobre o filme. Eu tenho a oportunidade de ver como é que ele chega nas pessoas, porque geralmente estou, assim como hoje, presente. Eu vi a sessão de novo com vocês aí, com quem clicou lá às três e pouquinho, eu estava junto, né? E eu procuro fazer nesse formato novo que a gente está conversando agora, algum exercício, né, transcendental para me sentir pertinho do público, né? E tem sido assim. Então, isso é a circulação. Em relação ao processo, eu vou começar pelo Gilberto de Assis, né? Esse grande mestre. O Gilberto de Assis, vocês lembram, é aquele senhor careca que está com uma blusa verde, né? Que começa logo, tem o nome dele lá. E eu não podia fazer o filme sem o Gilberto, porque, afinal de contas, foi ali que eu tive o start. Então, quando ele começou a dizer, não, eu não quero, ele me deu muito chá de cadeira, eu fui com a equipe mínima que eu tinha, né, que pretendo manter nos outros 2 filmes que eu estou desenvolvendo agora, da trilogia desse, uma equipe pequena, mas equipe, né? Enfim, e chegava no dia, hora marcado, tudo certo, e ele nunca podia. E chegou um dia que eu disse, lembrei, na verdade, que há um processo de muita hierarquia dentro do mundo da dança, né, que é um modo de viver, né? A dança como é mais que é mais que uma linguagem, né? É um estilo de vida mesmo, um modo de viver. Então há muita hierarquia, né? Há muito respeito àqueles que vieram primeiro, né? Estou falando na dança de uma maneira geral, e no balé isso é muito arraigado, na dança afro-brasileira isso é muito arraigado. Então eu estava com essa cultura, porque essa também é a minha cultura. Só que eu destrambelhei, eu falei, caramba, se eu não filmar hoje o Gilberto, eu não vou filmar mais, porque eu não tenho mais como bancar todos esses nãos. Então eu falei alto com ele. Eu me comportei, eu me lembrei, na verdade, uma situação que eu vi a grande mestra dele, fazer. E eu vou ser muito sincera com você, eu falei assim, não, hoje ele vai conhecer a Mercedes Batista que há na Carmen Luz, que ela nem sabia. Então eu disse para ele, não, Gilberto, hoje você vai filmar. E eu ultrapassei o meu próprio limite, porque, de fato, em relação ao Gilberto, existia 2 problemas. O primeiro é que ele realmente estava muito frágil, ele estava muito doente. E, embora eu acredito mesmo que ele nem sabia o quanto. E eu também não sabia, mas eu intuía que alguma coisa estava acontecendo ali. E se você disser para mim, mas como você... Eu vou dizer, isso aí está em outra ordem, que eu não sei te explicar assim. Mas eu sei sentir, e a minha conexão com ele com o corpo dele e com o entorno dele foi grande o suficiente para a gente estabelecer alguma possibilidade de filmá-lo. Então, eu disse para ele, olha, Gilberto, hoje você vai filmar. Vai filmar, porque aí eu comecei a dizer, não é mais possível, você está enrolando, a sua história é importante. Então, existiam 2 coisas. Uma,
dele estar realmente fragilizado pela doença. E outra, que para mim aí foi, acho que o mais importante e o definitivo, era dele entender que aquela história era uma história importante para toda uma comunidade e que ultrapassava a comunidade menor, a comunidade restrita dele. Então, aquilo me fez praticamente obrigá-lo a entrar no carro e ir para o centro coreográfico da cidade do Rio de Janeiro para a gente filmar. Quando a gente chegou no centro coreográfico, tinha uma... Ele estava daquele jeito, ressabiado, mas aí começamos, e eu disse, tá, Gilberto, agora a gente vai dançar, né? E ele começou dançando com uma cena que eu já só coloquei lá no final do filme, no fundo falso, né, que tem o filme, já lá nos créditos, naquela cereja do bolo temporal, né? Eu comecei a gravá-lo com uma camiseta preta e ele estava bastante magrinho. E eu falei, aqui, Gilberto, vê se você gosta dessa dança. Olha só como é que você está dançando bonito. Ele falou, não, isso eu não quero. Eu não quero porque eu estou muito feio, eu estou muito magro, mas eu não vou dançar mesmo. E ele emburrou e disse, eu não vou dançar, não danço, não danço, não danço. Eu falei, mas Gilberto, como você não está feio, você está bonito, esse é o seu corpo da agora, você sempre foi magro, nunca teve problema. E ele falou, não vou dançar, eu estou muito feio, eu estou muito magro, meu braço, não. Eu tirei a minha blusa, aquela blusa verde que ele está dançando, eu tirei a minha blusa e disse, Gilberto, se é um problema que você está magro, você vai botar essa blusa e você vai dançar. Essa blusa vai cobrir você. E ele, e ele começou a dançar com a sua própria fragilidade, que a gente vê no filme. E, para mim, e para muitos de nós, dançou lindamente frágil. Isso foi um dos acasos, uma das histórias do filme. Não sei se eu lembro de alguma coisa, mas... bom, por exemplo, as perguntas, né, que eu fazia. Tinha uma coisa no processo do filme dos meus colegas não saberem aonde iam dançar. Então, eu tinha 3 momentos. Eu tinha um momento de conversa, né, não gravada, entre nós. Eu tinha uma segunda conversa já gravada, e que vocês viram, muitas delas, no filme, né? E tinha uma terceira situação onde esses artistas iriam dançar. Só que eles iam dançar, a gente combinou, eles e eu, a história era a seguinte, nós íamos fazer uma dança que tinha questões, mas era uma dança improvisada, né? E dessa improvisação eu ia fazendo uma espécie de autoria nessa coreografia. E uma das perguntas, por exemplo, que sempre eles perguntavam para mim, porque nós, os bailarinos precisam de muita segurança. O que a gente vai fazer? Onde a gente vai fazer? Como? Então, eles sempre me perguntavam, bom, tá bom, a gente vai dançar, mas a gente vai dançar onde? E eu dizia, olha, onde é a surpresa? Onde eu não vou poder dizer, porque essa é a minha parte, mas a gente tem confiança suficiente para acreditar que nada aqui vai ser ruim para todos nós.
E o trabalho de convencimento, eles foram acreditando. Um deles, o Augusto Soledade, que dança, acho que vocês vão lembrar, ele dança nas escadarias do Teatro Municipal. Eu conversando com Augusto, fiz para ele algumas perguntas que eu também fiz para os outros, assim, perguntas bastante tolas, né? Quase um programa de auditório, tipo, qual o seu sonho? Assim mesmo, qual o seu sonho? Porque nós, né, que temos esse tipo, sempre entre aspas, de corpo tão aviltado, né? A gente tem muitos sonhos, né? A nossa subjetividade faz isso, que a gente habite muitos mundos outros. E se tem uma coisa que muitos bailarinos gostariam, e eu sei disso, é ter dançado em lugares que sempre lhes fecharam a porta. E eu perguntei para o Augusto, qual o seu sonho? Mas eu sempre fazia esse tipo de pergunta de uma maneira muito casual, que não desse tempo deles prepararem nada, a gente está conversando de outra coisa, e de repente eu lançava a pergunta. E o Augusto, nesse de repente, me disse: um sonho. Sabe, Carmen, sinceramente, você vai rir, mas eu queria demais dançar no Teatro Municipal. Eu falei para ele, que interessante. E continuamos conversando, acabou a conversa. E era sempre assim. Primeiro dia, como eu disse, a gente conversava informalmente. No segundo dia, a gente gravava a entrevista, propriamente. E no terceiro dia, a gente ia dançar, gravar a coreografia, né? Eu disse, terminando o segundo dia, eu disse para o Augusto, então amanhã tudo certo, a gente passa aqui para pegar você, para a gente fazer a gravação da coreografia. Aí ele me fez umas perguntas absolutamente técnicas e lá pelas tantas ele falou assim, tá, Carmen, mas a gente vai dançar onde? Aí eu disse para ele, você vai ver. Ele disse, tudo bem. Foi um dos poucos que disse, tudo bem. E cheguei de manhã, preparamos tudo e fomos buscar Augusto e levamos o Augusto para a Cinelândia. Chegamos com o carro, tudo certo. Aí eu falei, então vamos lá, Augusto, vamos descer, se aquece, aquelas coisas de bailarina. Ele falou assim, tá, eu vou me aquecer, mas eu vou dançar onde? Aí eu apontei para as escadarias do Teatro Municipal. Eu falei, você não queria dançar no Teatro Municipal? Pode dançar. Acho que não dá para descrever o rosto do Augusto. Aliás, vocês viram o rosto do Augusto no filme, quando ele olha para aquelas escadarias, para aquela porta. E aí eu faço uma citação do filme. E ele começa a dançar naquela interdição nas escadarias do Teatro Municipal. Então, foi uma dessas, acho que essas perguntas, esse processo. Bom, o que não entrou, muita coisa não entrou no filme, né? Era meu primeiro longa, eu era muito mais obsessiva do que sou hoje, então filmei muito, gastei muito tempo, coisas de primeiro longa e num tema muito importante, né, muito visceral para mim. Então, todos os erros possíveis de produção que você e vocês, professores, acho, né, podem imaginar. Mas uma história triste que não pôde entrar no filme foi a entrevista
e a dança que eu imaginei para Dona Mercedes, que era uma dança de braço e mãos. E a Dona Mercedes Batista como Gilberto, só que um pouco mais grave, porque ela já estava numa casa de repouso, ela já não queria falar, ela gostava de mim, e deixava claro que gostava de mim, principalmente porque ela me atendia, porque outras pessoas ela já não atendia mais. Ela reclamava muito desse meu cabelo, então eu fazia todas as concessões, eu colocava o cabelo em coque, como as bailarinas clássicas, né? Bem eurocentrada, me arrumava para ir encontrar com ela. A maioria das vezes fez isso. Outras vezes eu queria provocá-la, então eu ia com esse cabelo mesmo, e às vezes até pior. Na visão dela. Mas na visão de alguns também, ainda. Então, mas ela combinou comigo várias vezes, e na última vez que ela combinou, ela decidiu ficar muda. E não queria falar de jeito nenhum. E com ela, eu não tive... eu não pude fazer como o Gilberto. Ela é a grande mãe, ela... Enfim, não era possível, nem sentir a necessidade de fazer qualquer gesto que não fosse reverenciá-la, e disse para ela, mas eu posso filmar a senhora desse jeito mesmo? Aí ela não falou, ela só fez assim com a cabeça. E aí eu combinei com a enfermeira dela, ela se vestiu e passeou um pouco nos corredores da casa de saúde, e eu fiz aquela tomada possível dela, e ela está no filme, porque o filme não podia acontecer sem ela. Aí, então, e ela também, ela morreu em 2014, se não me engano. Acho que sim. E é isso. E não quis ver o filme. Tem muitas histórias, mas acho que eu lembrei de algumas. É muito, muito forte quando ela aparece, né? E é muito forte ela aparecer desse jeito diferente dos outros personagens, né? Ela aparecer sem a entrevista e sem dançar. Então, pra gente como público, pelo menos pra mim, foi uma alegria e uma dor vê-la ao mesmo tempo, né? No filme, mas foi muito importante vê-la ali. E eu fiquei esperando tanto que tivesse Gilberto dançando, tanto, tanto, tanto. Eu fiquei Esperando o assim, quê? ai, ele tem que dançar, ele tem que dançar. Esperando o quê? Eu fiquei me esperando muito a dança do final. Sim. A dança que só aparece no final. O Fiquei assim, ai meu Deus, será que vai ter? Será que não vai ter? o Gilberto... E é o melhor final, assim, que podia ter. É muito Que emocionante. bom. Porque o Gilberto, ele aparece, né? Ele dança, na verdade, em dois momentos, né? Ele dança lá, logo depois do depoimento dele, se eu me lembro do filme. Ele dança depois do depoimento dele, com aquela camisa verde. Depois eu guardei aquele momento que ele dança com o Elísio Pita para o final. Muito, muito, muito bonito mesmo, muito emocionante. Tem uma pergunta, Carmen, que tu já comentou um pouquinho, mas que eu vou te pedir para falar um pouco mais, que apareceu aqui,
que é se o roteiro já existiu ou foi construído na proporção que as entrevistas foram sendo feitas. Já explicou um pouquinho para a gente, mas eu vou te Aham. pedir para Eu explicar mais, tinha, por favor. como eu estava trabalhando com a pesquisa, eu tinha um esboço, né, de roteiro, um desenho do filme e um roteiro prévio, mas à medida que eu ia filmando, né, que eu ia ah, tendo o resultado, as respostas, a própria dança de cada um deles, uma filmagem me fazia rever o roteiro da outra. Então, eu diria, a sensação que eu tenho, a sensação e também um pouco a minha prática, é que os roteiros em documentário, eles vão sendo sempre refeitos durante o processo, né? Mesmo que minimamente, mas é tudo tão bonito, né, essa experiência, né, dessa cinematografia tão viva, né, que é o documentário, né, a possibilidade da gente aceitar, né, e da gente às vezes até pedir para que o acaso, o mundo, as coisas do mundo, o estado, né, das pessoas que estão ali trabalhando com você, que eles interfiram e interferem. E eu acho que a gente, como diretoras, como diretores, a gente tem que estar com esse estado, né, esse corpo aberto, né, para poder ouvir, né, e incorporar. Então, eu digo para você que perguntou, e obrigado pela pergunta, sim, existia um roteiro. Lá atrás na pesquisa, sim, existia um segundo roteiro quando eu fui realmente decidi fazer o filme e fui escolhendo os personagens. E sim, existia um terceiro roteiro enquanto as filmagens iam sendo feitas e que tinha a ver com esses dois anteriores, e ainda, obviamente, né, um quarto roteiro que tinha a ver com esses três durante a montagem do filme. E acho que vocês, como eu, a cada vez que vemos o filme, que vejo o filme, e vocês que veem o filme pela primeira vez, constrói um, um quarto, não, um quinto roteiro. E eu espero que toda vez que o filme seja forte o suficiente, que essas histórias e que essas pessoas, né, eles são mais que pessoas, eles são grandes artistas, né? Cada um com a sua diversidade própria, né? Que toda vez que vocês veem o filme, que esse filme seja forte para ele inventar novos roteiros, assim, toda vez que ele seja visualizado. Acho que é isso que eu penso. A gente tem mais uma pergunta em cima de uma fala polêmica do filme, né? A gente tem algumas polêmicas ali no filme que vão aparecendo, né? Onde o Cláudio Morgan vai dizer que para ele a cor do coreógrafo de dança afro não importa tanto, né? E aí a fala é, com a reserva do contexto em que o documentário foi criado, gostaria que refletíssemos sobre esse pensamento, considerando o lugar de fala, a apropriação cultural e a importância da legitimação dos nossos saberes e dos mestres que os criaram. Eu vou pedir para comentar em cima desse comentário. Uau, quase como uma pergunta sociológica, antropológica, filosófica. Nós cineastas, a gente se mete em cada história, né? Porque a gente acaba fazendo isso tudo. Mas será que eu podia saber com quem eu estou falando? Quem perguntou? Pelo menos o nome para eu, como eu não estou conseguindo olhar no olho, né? De pelo menos falar o nome da pessoa, que assim eu Claro, falo claro. Desculpa, tinha que ter nada. desde o começo. Vânia Oliveira. E Oi, a pergunta Vânia. foi Gerson Moreno. Tá bom, Gerson, né? Acho que tomara que tenha respondido. Então, Vânia, assim, olha, o filme
é um filme de escuta. Eu procurei ouvir o corpo e o pensamento desses artistas incríveis que estão no filme. Eu fui colocando, né, as questões para que uma determinada maneira de jogar com as palavras em movimentos, de forma que o público se auto colocasse em situação de pensamento, de concordar, de discordar, de muitos debates. Eu tenho uma posição que tem muito a ver com a posição do filme, né? Que aqueles que se apropriam, e toda a cultura negra, diaspórica, ela é de fato apropriada. Eu penso que a gente precisa dizer dizer de onde vem, a gente ter essa honestidade e compromisso de dizer de onde vem. Mas o que me parece que Clyde está colocando ali, quando ele fala que a cor do Criador não importa tanto, e para nós é óbvio que importa, porque se a gente não revela, é quem faz o filme, é isso, né? O filme é um filme de dança e revela as pessoas da dança que vocês jamais, exceto quem frequenta determinados lugares de dança, talvez jamais conhecessem, né? Então, é muito importante revelar esses artistas, esses saberes, esses corpos, dar nome a esses mestres, dar nome a essas danças. A gente sabe aquilo que não tem nome não existe, não é? Mas Clyde ali estava, me parece, deixando uma pista para dizer, né, que existe dança feita pelos negros, e existe uma tal dança negra em todas as danças. Me parece que ele vai nessa direção, e eu deixei, nem foi questão de deixar, isso é completamente doido da minha parte, eu quis enfatizar esse momento da fala dele, justamente para que a gente pudesse abrir os debates sobre a apropriação, sobre as coisas que não têm nome, né? Pessoalmente e politicamente, o filme tem essas tensões, né? De dar essa problematização para aqueles artistas e para nós, público, pensarmos sobre o que fazemos com a nossa própria história, né? Embora Clyde diga aquilo que disse, né? Talvez a gente, só algumas pessoas que circulam ali na Bahia, né? Talvez conhecessem Clyde, e não a gente como um todo conhece agora. Então, acho isso, acho que é importante a gente dar nome àquilo que tem nome, mas cujo nome é negado. Acho que é isso. Acho que é isso. E tem outras coisas mais antropológicas, enfim, que a gente pode conversar, mas talvez estabelecer aí nas outras perguntas, talvez. Acho que a Wanda tem razão. E o Clyde também.
Me interessa muito a escuta e o debate, o lugar da conversa, o lugar onde se estabelece conversa e escuta, e que a gente vai se trançando, né, nesse processo político da conversa. E a gente também tem que lembrar as gerações do filme, né? O Clyde pertence a uma geração que acredita em determinados conceitos, em determinados processos, em determinados valores. Acho que é isso. Carmen, o filme tem também outras polêmicas, digamos assim, que as quais tu não se furtou de trazer para o filme, né? Tem a questão da dança afro e dança negra, tem a questão de quando um determinado bailarino defende, né, fala que a dança afro é muito importante, mas que ele quer poder fazer outras coisas, né, que não sejam isso, né, que não quer que essa dança afro funcione como uma caixa para ele, entre outras. E aí eu queria te perguntar se essas polêmicas foram surgindo na entrevista, se tu trouxe algumas delas para o filme, e se essa posição de escuta, né, que marca o filme inteiro e que é a postura do filme em relação a todas essas polêmicas, em que momento isso surge também, essa maneira de lidar com esses dissensos dentro do tema do filme. Já surge na pesquisa. Você certamente já ouviu vários fraseados racistas, tipo assim, negro é tudo igual, puxa vida, mas como que vocês não podem brigar, porque afinal de contas vocês são um só. E uma das questões para mim é acreditar, ver o óbvio, né? Que os negros são humanos e, sendo humanos, o que nos caracteriza é a diversidade. Então, como pode a gente passar a história da dança com um pensamento único ou com uma hegemonia que só desfavorece o nosso lugar de pessoas? Então, ali na pesquisa, o que eu fui procurando, e eu fui trabalhando muito com a ideia de décadas, né? Pensando as décadas, quem eu conseguiria atrair, entrevistar, pensar, conseguir filmar, né? Então, ali acontecia para mim, já na pesquisa, se apresentou para mim concretamente um mosaico de pensamentos, de personalidades, de subjetividades, de danças, uma coisa assim mais linda do mundo, e que você, quando vê o filme, e foi isso que cada vez mais que quando eu estava filmando, e que eu estabeleci os dias, e que eu via aqueles nomes que eu pesquisei, aquelas danças que eu vi, aquele festival que um dia eu fui só para ver se havia negros lá dançando e como estavam dançando. Eu fui vendo se materializar essa pesquisa na minha frente. Então, a partir disso, eu comecei a colocar as cascas de banana, que não eram cascas de banana somente para os meus colegas, eram cascas de banana para mim também, porque era esse universo.
É disso que se trata, né? É da gente, é de um bailarino que não foi educado, treinado, constituído artisticamente dentro de um determinado segmento de dança, não conhecer aquela dança e não se afinar com ela. E de acreditar mesmo em muitos dos comportamentos, né, eurocentrados que desprezam essas outras danças, de mestres com outro sentido de mundo, de outra experiência artística, mas que ele não se identifica, porque ele é treinado, educado dentro de uma outra tradição. Né? Então, eu queria que esse mosaico se estabelecesse no filme, que fosse a trança daquele filme. O que aconteceu depois e que foi muito... Então, essas perguntas elas foram feitas ali. E, claro, elas sendo feitas durante na entrevista, não nas conversas prévias, porque talvez isso seja importante para a tua pergunta. Perguntas, mas que pudesse dar uma certa dramaturgia no filme, né? O que você está chamando de polêmica, e eu concordo, né? Esse caldo, né, que estabelece debates para o espectador e para o próprio artista, e para mim também, que existe no filme, elas foram colocadas ali já no momento da gravação, né? No calor da hora, né? Porque a mim interessava esse movimento da palavra, esse movimento vivo que acontecesse ali, para que depois eu, com sinceridade, fosse respeitar os momentos desses artistas quando fosse montar o filme, né? Então, me interessava essa diversidade. E uma coisa que eu acho que é bonito te contar, já que foi você que perguntou, mas também contar para os colegas que estão assistindo, chamei de colegas porque são professores, né, imagino, que alguns desses artistas que somente têm a experiência de uma dança eurocentrada, que é treinado apenas nessa tradição de dança, quando viram o filme, passaram a conhecer as outras tradições de dança a partir da vocalidade dos seus mestres, dos mestres daquela tradição, e começaram a entender os processos. Então, me parece, assim, essa pelo menos foi uma das conclusões que eu tirei, o filme passa a ser um instrumento, detesto essa palavra, mas o filme passa a ser um instrumento de educação para nós próprios, enquanto artistas de dança, que não conhecemos, né, as tradições um dos outros, as tradições de dança um dos outros. E isso alimenta a erradicação do racismo na dança. Isso faz com que aquele corpo que ou foi somente treinado dentro de uma tradição, uma tradição de dança, olhe a dança do outro e comece a pensar o que aconteceu em sua própria história para que ele não conhecesse aquela outra tradição. Estou falando da sua história como pessoa, mas também estou falando da sua trajetória de artista. O que a ele foi negado conhecer? Como pode, no currículo das escolas de dança, a gente fazer a manutenção de uma única tradição de dança? Então, essas perguntas, eu creio, e muitas vezes vi, serem instigações, algumas cutucadas, para que nós pensássemos sobre a constituição das nossas formações em dança. E como pessoas.
E, e é interessante que ah, o, bom, muitas coisas me chamaram a atenção no filme, mas nesse momento da conversa eu queria trazer duas delas. A primeira é essa diversidade de tradições que vai aparecer, né? A gente vai vendo diferentes pessoas de diferentes gerações em diferentes locais dançando, principalmente quando a gente está naquele grande bloco de dança afro, e vai sendo muito diferente, né? Umas das outras. Então eu realmente imagino o impacto que o filme teve na sua circulação, no sentido de mostrar essa diversidade, inclusive para os próprios bailarinos e bailarinas, né? Na medida em que os cursos ainda não trazem esse tipo de formação. E uma coisa que também me surpreendeu foi uma certa virada que tem no filme depois desse bloco maior sobre, sobre dança afro, que aí a gente vai para o hip hop, gafieira, samba, né? Vai se desdobrando. E aí eu queria te pedir para falar sobre isso, sobre esse bloco novo de outras danças que não são outras, né? Também que começa a partir de um determinado momento do filme. Tem a ver com a construção, né, do roteiro, de pensar uma, uma, uma possibilidade. Bom, é, primeiro me interessava mostrar para o público a diversidade que existe dentro de uma coisa, um estilo, um gênero de dança, uma invenção chamada dança afro. Porque quando você... como é essa dança? Ela é colocada assim, socialmente, digamos, né, como folclore há muito pouco tempo, e veja bem, não é o filme foi lançado em 2013, mas até nessa época ainda a gente não tinha uma espécie de propagação oficial que a dança afro, por exemplo, tem hoje. A gente tinha muita dança afro, como você vê algumas, né? A gente tinha muitos artistas, como você vê alguns, mas não havia uma fala sobre essas danças, nem um discurso que, de uma certa maneira, veja bem, só de uma certa maneira, é massificado. Hoje você pode procurar na rede vários artistas desse gênero, desse estilo de dança, com falas, com narrativas importantes, não somente sobre a sua história, mas sobre o seu modo de fazer dança, né? Naquele momento, isso ainda era algo que, e é muito pouco tempo, mas é muito tempo, não era massificado dessa forma. Então, para mim, era importante dizer para o público, né, dar a ver, né, essa enorme diversidade dentro de um estilo, de um gênero que todo mundo acha que é uma coisa só. A primeira coisa. A segunda coisa é que eu fui trabalhando dentro de uma certa cronologia, não é muito a palavra, mas uma certa ideia do que eu precisava mostrar primeiro por causa dos mais velhos. Aí uma ode aos mais velhos. Por isso é que vem a dança afro primeiro, por isso que vem o bloco é imenso. Inclusive, quando eu fui vendo essa reverência que eu ia fazendo
aos mais velhos, e também a multiplicidade de lugares, né? Então, Rio de Janeiro, BH, Bahia, né? Aquela, né? É muito tempo ali. Eu falei, que ótimo. Eu vou exagerar nisso, porque tem uma coisa que me interessa aqui. E fiquei perseguindo o que era que me interessava ali. Era também fazer uma pegadinha que o filme tem, que eu imagino que você tenha observado, que até quase metade do filme as pessoas começam a achar que elas estão vendo um filme de dança afro. E elas começam a ver, nossa, mas a dança afro tem tanta gente assim, tem tanta gente falando suas diferenças assim. E é justamente quando parece que vai cansar, e agora o público já sabe que essa dança é diversa, vamos para as outras, porque se se fala em diversidade, agora mesmo é que a gente vai mostrar diversidade. E aí começa uma avalanche de diversidades. Então, é mesmo uma. Aí sim, é um filme de escuta, mas é um filme também de muita provocação sobre esse lugar de que parece que a diversidade não nos constitui, né? E a gente precisa o tempo inteiro lembrar que, se somos humanos, a diversidade nos constitui. E como nós sabemos de nós e acreditamos que somos mesmo humanos, por mais que nem sei se é tão bom ser humano hoje em dia, mas para nós ainda é a busca completa de afirmar esse lugar diante de tanta desumanização com os nossos corpos, com a nossa história, com a nossa cultura, com tudo que nos constitui como existência, né, no mundo. Então, é disso que se trata. Assim. Eu falei com você, eu acho, dessa experiência de alguns bailarinos não conhecerem as tradições dos outros, né? E como isso foi importante para eles, mas também do próprio pessoal da dança afro, que eu procurei tratar bastante no filme, porque dentre todas as possibilidades do corpo negro que faz dança, que é artista da dança, quando o artista de dança diz que ele faz dança afro, naquele momento histórico, ainda hoje, mas naquele momento histórico, ele não era considerado um artista de dança. Entende? A ligação, o imaginário é muito forte no sentido de pensar que a dança afro é algo que é engessado, que ela é, de fato, né, não um estilo ou um gênero de dança extremamente sofisticado, repito, extremamente sofisticado, mas algo que é relacionado ao sentido perverso do folclore. Então, é por isso que tem aquele monte de gente fazendo aquilo tudo que você viu que eles fazem, aquelas complexidades em termos de movimento impressionantes, né? E depois tem a virada para algo que o público conhece em termos ou são capazes de reconhecer. Não é? E depois vem um lugar que o público não reconhecia mesmo até aquele momento, que é o lugar dos negros na nossa dança contemporânea. E a sua diversidade de fazer dança contemporânea. Ou, como eu prefiro dizer, de fazer um contemporâneo
2 contemporâneos, 3 contemporâneos, diversos contemporâneos na dança. E é isso, acho que... Não sei se respondi. Carmen, como a gente já passou de uma hora de live, já vai se encaminhando para o final, e eu vou pegar carona numa pergunta que apareceu aqui, né? E que também é uma carona numa fala tua, e acho que é uma pergunta que todo mundo que assiste teu filme deve te fazer, né? Sobre outros filmes de dança. Você falou que tem o projeto de uma trilogia, né? E aí eu vou te pedir para nos contar o quais são as motivações desses outros filmes, o que quem vai assistir pode esperar, né? Então, fala de outros filmes de dança pra gente né, que a gente pode esperar ver, porque todo mundo que assistiu esse está bastante Bom, puxa, interessado em ver. tomara. Bom, os 2 filmes vão, de fato, espero que eles aconteçam, estou trabalhando para que eles aconteçam, né? Mas o filme só acontece mesmo quando ele chega até vocês, mas ele está sendo desenhado a partir... ele está sendo desenhado, ele vem sendo desenhado desde 2012, quase 2013. Olha só como é que demora para fazer filmes, né? Se eu continuar assim, filmes longas, porque nesse sentido o que interessa aí são filmes longas, né? Duas questões assim que surgiram durante a pesquisa de um filme de dança. A primeira, se vocês observarem no próprio filme, vocês têm a notícia das mulheres até um determinado momento. Ali na dança afro você vê a notícia de muitas mulheres. Mas daqui a pouco o gênero masculino ele vai tomando conta do filme. Ele vai tomando conta do filme e você fica com os homens do filme. Então me deu vontade de perguntar onde estão as mulheres negras na dança. Essa foi a primeira pergunta. E eu fui perguntando isso ao longo da pesquisa e ficou muito mais claro para mim depois que eu filmei. E é claro, todo filme é um recorte, eu não ia dar conta de todas essas questões num único filme. Então, por isso, esse desejo de trabalhar com essa questão de gênero, claro, né? A questão básica que nos move desde sempre, né? Que é essa interseção de gênero, classe e raça, tomando a dança realizada pelas mulheres negras na dança. E vou contar tudo para vocês. Mais ainda me interessa aquelas bailarinas. Vocês observaram que um filme de dança ele é filmado em cinco cidades, né? Eu filmei nos Estados Unidos, filmei nos Estados Unidos lá em Brockport, filmei em Rio de Janeiro, São Paulo, BH e Salvador, né? São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Salvador e Brockport. Então, me interessa nesse filme sobre que junta essas questões de gênero, raça e classe, essas bailarinas incríveis que eu estou conversando, que para poder viver de dança, para poder dançar,
elas tiveram que sair do Brasil. Tragicamente, né? Mas elas têm bailarinas fora do Brasil que são donas de companhia. Tem uma bailarina incrível, coreógrafa, que vem todo ano para o Brasil, para Salvador, e traz com ela mais de 200 alunos, coreógrafos, bailarinos e bailarinas que querem vir a Salvador para ter aula com ela. Então, são essas histórias do mundo da dança que as pessoas não conhecem e que a gente precisa contar, inclusive para influenciar a educação em dança, de que danças é realmente algo plural. E o terceiro filme, que na verdade pelo andamento dele está sendo o segundo, tem a ver com uma paixão e tem a ver com uma interdição que cada vez mais impossível de aceitar, que é a trágica interdição do corpo negro no balé clássico. Eu amo o balé clássico. Quem tem problemas com o balé clássico precisa entender que o balé clássico é constituído de técnicas, como quaisquer outras, e que ele não é melhor nem pior. É só um gênero de dança e precisa ser encarado assim por aquelas escolas e pelos professores e pelo próprio sistema de dança, porque a hierarquia que se tem no balé clássico, que impede que um homem negro não possa dançar como primeiro bailarino uma obra, né? Isso é muito sério, isso constitui um absurdo, e a gente precisa falar sobre isso, dançando e dizendo, vocalizando que o que ainda sustenta esse status quo. Então a gente vai ter, por exemplo, né, um dos personagens é um bailarino que está fora. A maioria desses bailarinos que estão no filme, eles não moram no Brasil. O filme não se constitui. A maioria dos personagens desse filme são homens. E esse bailarino especificamente, ele dançou uma vez, ele fez uma única vez um príncipe na vida dele no Brasil, e depois dele ter dançado como príncipe, né, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nenhum outro homem negro dançou. Então a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas a gente vai ver isso em outros lugares também. No Rio de Janeiro a gente tem uma história do balé onde, se eu não me engano, em 1948, entra o primeiro homem negro no balé do Teatro Municipal, se eu não me engano, por concurso. E depois esse homem, ele dança, faz coro, como a dona Mercedes Batista também, que nunca pôde ser uma solista, ela era do corpo de baile, né? E esse único homem negro entra também lá pelos, acho que é 48, também corpo de baile.
E depois a gente só vai ter, no início da década de 2000, um homem negro dançando, e aí protagonizando um balé. E depois a gente não tem mais. Então tem alguma coisa errada aí e que, lamentavelmente, as pessoas não veem. E, para mim, não basta mais a gente dizer, não tem, né? A questão é como que a gente pode, através de histórias, de danças, dizer claramente como o Estado, como a sociedade alimenta as práticas racistas dessa maneira. E jogar para a sensibilidade social, para a sensibilidade também individual, e tentar furar o ciclo do indizível. A gente precisa falar sobre isso. Falando sobre isso, a gente precisa mudar as práticas racistas brasileiras. Nesse caso, no mundo da dança. Mas a gente acredita, pelo menos eu acredito, que a partir daí outras possibilidades podem ocorrer. Então, quando as crianças forem obrigadas ou por desejo de seus pais ou de seus professores verem uma obra belíssima da dança eurocentrada, ela poder ver bailarinos e bailarinas com a pele escura, as pessoas consideradas, chamadas autossignificadas, autoproclamadas negras, fazendo aquilo que elas simplesmente querem, sonham e desejam fazer, que é dançar o que elas quiserem. Bom, eu tenho umas questões assim que me levam a, não só intuir por tudo que eu vejo do balé, por que alguns de nós ama esse tipo de técnica e de sonho. E por que também, e isso eu quero mostrar no filme, como corpos como os nossos são tão hábeis para dançar com esse conjunto de técnicas, e por que, ainda sendo hábeis, extremamente hábeis, porque esse tipo de acesso nos é negado. Então, é disso que se trata aí, ou seja, só problemas, só batata quente, mas que eu espero que constitua experiências de pensamento, experiências de beleza, experiências que possam nos emocionar, para que a gente, entrando em contato com essas sensibilidades, a gente possa realmente mudar o mundo, né? Acho que é isso, assim, eu não queria falar essas coisas, parece meio... mas é real, eu não pensei outra coisa, eu quero um mundo diferente, sabe? Não é mais possível isso, até quando? A gente... Meu Deus, sabe? Como a gente ainda pode, nós enquanto sociedade, nós enquanto coletividade, a gente não vai ser uma coletividade enquanto a gente não encarar os nossos problemas. E os nossos problemas estão na profunda exclusão daqueles elementos que o pensamento antropológico diz que constitui a grande formação do povo brasileiro. Como? Né? Como que pode o povo brasileiro ser constituído, né, diz aí o discurso antropológico, pelo menos os mais
indicadores da formação do pensamento social brasileiro, índios, negros e brancos, e como pode assim a gente invisibilizar, negar o acesso a dois desses povos, né? Aos índios, aos negros, e a gente continuar respaldando supremacia, né, na maioria das artes brasileiras. Então, o filme mexe com essas questões difíceis. Serão também filmes de escuta, acho que de uma outra maneira, porque nem novela se repete, né? Mas tem uma linha que eu procuro perseguir, que é esse conceito, né, de filmes de dança. Eu não faço documentários de dança, o que eu procuro fazer são filmes de dança. Não sei se respondeu, eu contei um monte de segredo para vocês. Olha lá, hein? É isso. A gente super agradece, eu e todo mundo que está aqui assistindo, ter nos contado esses segredos. Deixou todos e todos nós com muita vontade que esses filmes saiam logo, que sejam exibidos, que a gente possa aprender e debater esses filmes. E a gente agradece muito por compartilhar esses segredos conosco e por todas as outras palavras dessa conversa maravilhosa que a gente teve aqui, por ter disponibilizado o teu filme para a gente assistir. Queria também agradecer muito a todo mundo que acompanhou a live. A live fica disponível no Facebook da DUF, então quem quiser indicar para outras pessoas, ou precisou sair mais cedo, ou conseguiu entrar só mais tarde, ela vai estar lá para quem ou quer reassistir para ouvir novamente alguma das coisas incríveis que Carmen contou para a gente aqui essa tarde, esse começo de noite. Então vai estar lá, disponível. Então, muito obrigada pela audiência. O Cineclube só faz sentido. O Cineclube é muito mais do que a gente assiste filmes, né? A gente tem a possibilidade de debater sobre esses filmes. E é uma honra nesse debate ter contado com a Carmen, com a diretora, e também com um público tão engajado e participativo que ficou com a gente aqui até essa hora. Então, agradeço a todos vocês. Domingo que vem a gente vai ter mais uma sessão do nosso Cineclube virtual e um bom começo de noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, obrigado a vocês. Se eu soubesse que ia ser gravado, eu não teria contado tanta coisa. Falar tanta bobagem também. Mas só coisas maravilhosas. Isso. Obrigada, Nina, pelo... Tchau, gente. Boa noite. Obrigada aí pelo convite. Estou super feliz. Boa noite.